E Trump ameaça anexar a Groenlândia e o mundo entra em alerta. Meus amigos, Trump afirmou que os Estados Unidos precisam da Groenlândia de um jeito ou de outro, alegando motivos de segurança nacional. Segundo ele, Rússia e China estão avançando lá no Ártico e os Estados Unidos não podem ficar para trás. E isso não é apenas retórica. Trump já fala em pressão econômica, tarifas e isolamento diplomático contra quem se opuser. É sobre isso e muitos outros assuntos que nós iremos falar nesse vídeo. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Márcio Coach e eu peço desde já que você se inscreva em nosso canal, porque assim você ajuda esse canal a alcançar outras pessoas. Mas vamos então voltar aqui a esse assunto que está dando o que falar na mídia. E por que, você me pergunta então, né? Por que a Groenlândia, esse mapa que vocês veem na tela, é tão importante? Meus amigos, a Groenlândia, muito embora vocês vejam aí na tela um lugar todo branco, né? Ela não é só gelo, ela é estratégica por pelo menos 3 motivos. A primeira é posição militar no Ártico, lá no Oceano Ártico. Também rotas comerciais futuras e reservas minerais raríssimas. Ou seja, meus amigos, quem controla a Groenlândia controla o futuro do Oceano Ártico. No entanto, essa medida de Trump repercutiu e está repercutindo no mundo todo e permita então mostrar para você aqui algumas dessas notícias. E a respeito disso, a revista Veja trouxe o seguinte: as novas ameaças de Trump sobre Estados Unidos anexarem a Groenlândia. E o que diz essa matéria? Me permita ler alguns trechos aqui para vocês. E diz o seguinte então: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou em diversas publicações na rede Truth Social, na madrugada desta terça-feira, a intenção de anexar a Groenlândia, ideia que ele repete desde que assumiu a Casa Branca há um ano. Todo mundo estava achando que Trump estava brincando, mas não. E passou a tratar com mais seriedade desde a invasão à Venezuela e prisão de Nicolás Maduro no início de 2026. Ele afirmou que a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, é imprescindível para a segurança nacional e mundial e que não há como voltar atrás com o seu plano. O republicano também repetiu que o território precisa ser adquirido e que a Dinamarca e seus aliados precisam fazer a coisa certa. Então, vejam aí que o Trump, ele disse agora que já não há como voltar atrás e que isso é uma questão de segurança nacional. E o americano também relatou, segundo a revista Veja, que conversou com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, sobre a Groenlândia e concordou com uma reunião em Davos para tratar do tema. Meus amigos, também Trump escreveu o seguinte, a respeito disso, né? Tive uma ótima conversa telefônica com Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, sobre a Groenlândia. Concordei com uma reunião das diversas partes em Davos, na Suíça. Como deixei bem claro para todos, a Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial. Não há como voltar atrás e nisso todos concordam. Mas a Dinamarca, meus amigos, reagiu de forma dura, não concordou e a Groenlândia disse que eles não estão à venda, né? A Dinamarca reagiu dizendo o seguinte: a Groenlândia não está à venda. E Trump postou essa foto aí, fixando então a bandeira dos Estados Unidos lá na Groenlândia, uma imagem criada, claro, por inteligência artificial, conforme vocês observam, uma imagem até sem qualidade. Mas a Groenlândia reagiu, a Dinamarca reagiu dizendo que a Groenlândia não está à venda e o governo local também rejeitou qualquer conversa sobre anexação. Na União Europeia, o clima é de alerta e líderes veem a fala de Trump como uma ameaça direta à soberania europeia, algo inédito entre os aliados da OTAN. Mas a grande pergunta é: Trump está blefando para ganhar poder de barganha ou está testando até onde o mundo aceita mudanças forçadas de fronteiras? Porque se isso avançar,
o impacto pode ser histórico. Então, além disso, nós temos uma outra matéria que atesta que Trump não está brincando. Aviões militares norte-americanos chegarão em breve à Groenlândia. Isso está aqui no G1, meus amigos. E o que diz essa matéria, então? Aviões do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, devem chegar em breve a uma base militar na Groenlândia para realizar atividades planejadas há muito tempo, informou nesta segunda-feira a organização binacional formada por Estados Unidos e Canadá. O anúncio ocorre em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para comprar a Groenlândia, território da Dinamarca no Ártico, considerado estratégico e com grandes reservas de minerais. Então, aviões estão chegando e eles darão suporte a atividades do NORAD planejadas há muito tempo, com base na cooperação de defesa duradoura entre os Estados Unidos e o Canadá e o Reino da Dinamarca. E aqui as pessoas protestando contra os Estados Unidos no dia 15 de março de 2025. Então, meus amigos, é que eles dizem, nós não estamos à venda. Além disso, me permita aqui entrar já em outro assunto, mas antes eu peço que você se inscreva aqui em nosso canal, não deixe de comentar. O que você acha então? Né? Trump está brincando, Trump não está brincando, Trump está blefando? Comenta aqui. E antes, meus amigos, me permitam também falar sobre Israel. Israel foi então convidado a integrar o Conselho de Paz de Donald Trump, dizem fontes. Isso está na CNN Brasil. E aqui diz que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não respondeu até o momento esse pedido e não estava claro se foi aceito. E aqui diz que Israel recebeu um convite dos Estados Unidos para participar da iniciativa do Conselho de Paz do presidente Trump, voltada à resolução de conflitos globais, disseram a Reuters duas fontes informadas sobre esse assunto. Ainda não estava claro se Israel havia aceitado o convite. O gabinete do primeiro-ministro não respondeu a um pedido de comentário. Então, como vocês sabem, nós falamos a respeito disso no vídeo de ontem, né? Até mesmo Vladimir Putin e o presidente Lula também foram convidados. Está aqui o Putin, né, que foi convidado a integrar o Conselho de Paz também. Vários países foram convidados e, dentre eles, agora Israel. Israel não havia sido convidado. Netanyahu havia até protestado por Israel não ter sido convidado para participar do Conselho da Paz de Gaza. E eu expliquei aqui, mostrei o que é Gaza, o que aconteceu em Gaza, e vocês sabem que o Hamas ainda está lá em Gaza. No entanto, Trump quer pacificar aquele lugar com um conselho de paz que vai administrar aquela região a partir de então. E Trump, aqui uma das notícias que eu falei é que Trump cobrará $1 bilhão de países que quiserem um mandato vitalício. Então o Brasil foi convidado, ainda não aceitou, mas a verdade é que agora Israel também foi convidado e provavelmente vai aceitar, porque é interesse de Israel a pacificação daquela região. Então, essa é a nova notícia que temos. Israel foi convidado então. Mas vamos então a outras notícias aqui do X a respeito de Trump. E o Trump diz que sobre a Groenlândia, e aqui temos um vídeo dele, que foi, eu vou tirar o áudio por questão de direitos autorais, mas aqui o Trump ele está falando o seguinte sobre a Groenlândia. Ele diz, abre aspas, temos que tê-la. A Dinamarca nem sequer vai lá. E o fato de um barco ter ido lá há 500 anos e depois ter partido não lhes dá direito de propriedade. Então Trump vai brigar agora pela Groenlândia, meus amigos. Será que vão às vias de fato? Eu acho que não, acho que eles vão fazer um acordo. Está tudo caminhando para isso. Trump tem falado que é uma questão de segurança nacional e Trump não vai entrar em uma guerra com a Dinamarca, porque, consequentemente, entraria em guerra contra a OTAN. Então, essas são palavras de Donald Trump. Também, outras notícias aqui sobre Israel, e agora, vamos ver o que postou aqui o Mossad lá no X. E aqui temos, então, várias
notícias, várias informações do Mossad. Me permita mostrar para vocês algumas dessas notícias. E aqui temos dizendo que a sede da ONU em Jerusalém está sendo destruída. Também mostramos aqui divisão do Hamas devido à fase 2 do acordo de Trump. Como parte da fase 2 do acordo de Donald Trump, alguns líderes do Hamas estão se preparando para deixar a faixa de Gaza, incluindo a mudança para a Turquia. Então, o pessoal do Hamas está vazando da área, saindo lá da faixa de Gaza, porque eles têm muito medo de Donald Trump. Com Trump não tem mimimi, né? Trump manda resolver logo o problema, e é justamente isso que Trump está fazendo ali na faixa de Gaza com o Conselho da Paz agora. Meus amigos, também vamos a outras notícias aqui da Desiree Hugani, e ela diz que na última hora a Força Aérea de Israel atacou novamente células e posições do Hamas, na verdade do Hezbollah, lá no sul do Líbano, em resposta à recusa do grupo em se desarmar. Aqui ela fala do Hamas, mas quem fica no sul do Líbano normalmente é o Hezbollah, tá? Eu não sei se tem algum avanço, alguma célula do Hamas que foi para aquele lugar. Mas a Desiree está falando que é do Hamas, então vamos acreditar na Desiree, tá? Porque a Desiree mora em Israel e ela tem informações muito mais quentes que eu. Então, segundo a Desiree Hugani, algumas células do Hamas, né, foram eliminadas por um ataque aéreo de Israel. E aqui diz que o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln está a caminho do Oriente Médio e deve chegar nos próximos dias. Essa postagem foi de ontem e mostra então o porta-aviões USS Abraham Lincoln. E aqui, por que ele está indo para lá? Porque Trump, quando estava por decidir atacar o Irã, ele percebeu ali, né, segundo a estratégia, que seria muito difícil manter um ataque contínuo contra o Irã com a ausência de um porta-aviões. Um porta-aviões é uma base no mar, meus amigos, com vários caças, vários aviões, mísseis, enfim, um poderio bélico gigantesco. E a ausência disso poderia trazer algum dano para as tropas americanas ou para as bases americanas que ficam ali em volta do Irã. E talvez por isso Trump decidiu, então, abortar, né, esse ataque. Mas agora o que vemos é que o Abraham Lincoln está a caminho, né, do Oriente Médio e chegará nos próximos dias, e aí a conversa com certeza será diferente. E aqui temos então que, hoje no mundo militar, que Trump de fato convidou Putin para um Conselho da Paz, um organismo que visa estabilizar regiões em conflito, começando na faixa de Gaza. Então, segundo o Hoje Militar, a faixa de Gaza é apenas um dos grandes itens, né, que será analisado pelo Conselho da Paz, e a ONU está ficando para trás, ao que tudo indica, nesse sentido. Meus amigos, também temos aqui no Vivid a seguinte informação sobre a Greta, né, e aqui o Vivid faz uma pergunta irônica: 16 mil mortos iranianos, e onde está a ativista apaixonada Greta Thunberg, a menina bochechuda que alguns falam por aí, né? 16 mil mortos, e isso é um dado muito triste, porque o regime iraniano praticou esse massacre, vários jornais informaram isso, o Ayatollah até culpou o Trump por isso. No entanto, meus amigos, a verdade é que o regime iraniano matou pelo menos, segundo o Vivid, 16 mil mortos. Outras informações davam conta de que 12 mil, e outras menores davam conta de 3 mil e poucas pessoas. Mas agora essa informação do Vivid diz 16 mil mortos. Que fosse uma apenas, já é muito, né? Então, Trump ficou extremamente irritado com tudo isso, e agora o Vivid questiona onde está então a Greta Thunberg. Meus amigos, então é isso. Essas são as informações que nós temos no dia de hoje. Trump, então, vai conseguir anexar a Groenlândia aos Estados Unidos? Será que a Groenlândia virará, então, um estado americano? Bom, o fato é um só.
Quando um presidente fala em anexar território europeu, o mundo todo começa a prestar atenção. Mas você acha que Trump está blefando ou indo longe demais com tudo isso aqui, né? Deixa o seu comentário aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Desde já o meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final, né? Voltem mais vezes e até o próximo vídeo. E a gente se vê. Que Deus abençoe a todos. Então, valeu!